Bom dia, eu sou Alfredo Sirquis, estou aqui na minha casa, como todos nós, e vou começar regularmente a fazer esses vídeos de discussão de questões relacionadas à situação em que nós estamos mergulhados com a pandemia e também sobre as questões climáticas e ambientais que com elas se relacionam de uma maneira ou de outra. Nós fizemos há 2 dias atrás uma teleconferência com algumas das melhores cabeças pensantes aqui do Brasil sobre a questão climática. Então eu queria trazer para vocês inicialmente algumas das minhas reflexões. Em primeiro lugar, essa pandemia ela tem origem no reino animal. Não se sabe exatamente qual o animal silvestre, se morcego, se algum outro, que num determinado momento, no mercado de Wuhan, onde são vendidos animais selvagens, propiciou que um vírus saltasse do reino animal para o reino humano. Como várias vezes aconteceu, inclusive no caso da AIDS. Esse processo ele é muito acelerado pelo processo de devastação da natureza, pelo processo de desmatamento, pelo processo de perseguição e captura dos animais selvagens. Então essa é a primeira relação que se pode estabelecer entre a pandemia e a questão ambiental. A segunda questão é a gente analisar quais são as consequências. Do ponto de vista econômico, já sabemos que elas são devastadoras. Nós vamos passar por uma crise de depressão da economia mundial, que eu vou discutir depois, mas quero antes falar do seu aspecto climático. Paradoxalmente, é óbvio que um freio tão grande na economia mundial vai provocar, esse ano, uma redução das emissões de gás de efeito estufa. Começar pela China, que é o principal país emissor, e a China, obviamente, reduziu muito, há muito mesmo, o ritmo da sua economia. Ela emite basicamente por causa do carvão utilizado na geração de energia elétrica. É um país ainda muito dependente do carvão. Então essas emissões vão cair da mesma forma que outras de natureza industrial, onde o carvão também é usado. Reduz-se as viagens aéreas, reduz-se a queima de petróleo no sistema de transporte, caem as emissões. Isso vai acontecer na China, que é o principal emissor, nos Estados Unidos, na Europa. Então, de fato, vamos ter esse ano uma queda das emissões de gás de efeito estufa. Agora, é uma queda como já houve no passado, em momentos, em anos de recessão, como aquela recessão que começou em 2008, teve aí 2, 3 anos de redução de emissões. Esse tipo de redução de emissões, ele é muito problemático, porque a experiência nos indica que o momento seguinte é um pulo muito maior, é como se tivesse uma mola que está comprimida e depois, pimba, ela é solta. Então, essa redução de emissões só pode ser aproveitada se houver profundas mudanças nos padrões de tecnologia e de consumo. E isso é fundamental que aconteça, para que a gente possa sair dessa crise, porque um dia vamos sair dessa crise, não sabemos quando, mas vamos sair dessa crise, com tecnologias, cultura, hábitos, práticas da sociedade alterados. Porque, de fato, a crise do coronavírus, do ponto de vista agudo, é uma coisa assustadora. Agudo, imediato. Qualquer um de nós pode pegar, das nossas famílias. Agora, do ponto de vista de uma perspectiva olhando para anos à frente, mudança climática é muito pior. Primeiro porque ela vai multiplicar as epidemias. Epidemias que eram meramente tropicais vão para outros climas. Já está acontecendo com a dengue, já está acontecendo com outras epidemias, elas subirem para fora do seu campo, do seu raio de ação original.
Então, vamos ter aumento do nível dos oceanos, mais inundações, ondas de calor terríveis. Então, falta de água, colapso da agricultura. Então, nós sabemos que nos cenários para os quais a economia mundial apontava como tendência, antes de se desencadear essa pandemia, a mudança climática prometia, sobretudo para a geração dos nossos filhos, netos e bisnetos, situações muito piores, perto das quais esse vírus é pinto, perto do que pode acontecer com uma verdadeira apocalipse provocada pelas mudanças climáticas. Então, temos que sair dessa crise com mais consciência. O que é que essa crise nos ensina também? Que, na hora que a faca está ali no pescoço, os estados, os governos são capazes de tomar medidas drásticas. Não existe medida mais drástica do que manter o povo todo em casa, parar a economia inteira, provocar um prejuízo econômico similar ao da Grande Depressão, que começou em 1929. Então, a gente sabe que na hora realmente que a faca está no pescoço, as pessoas agem. O problema é que, do ponto de vista climático, é uma coisa mais difusa. A gente sente as consequências, ondas de calor. Tivemos aí na Europa o inverno mais quente dos últimos anos. Tivemos no verão passado temperaturas de até 46 graus na França. No entanto, mobilização, fora realmente uma parte da população que é esclarecida e alguns governos tentam fazer alguma coisa, a mobilização climática entrou em retrocesso no último período por causa de personagens nefastos como Donald Trump, Jair Bolsonaro e por aí vai. Então nós temos que sair dessa crise com uma consciência ecológica, com uma consciência climática mais apurada e também com a economia trabalhando melhor com a ideia da descarbonização. E aí que está. Deixa eu falar um pouco sobre economia. Criou-se, nos últimos 30 anos, um dogma, eu diria até uma igreja, um santo graal, que é o chamado combate ao déficit público. Claro que o déficit público é ruim, ele produz inflação e tudo, mas em determinados momentos de crise você é obrigado a usar o déficit. Então, para sair da crise de 29, para instituir a grande política que foi chamada de New Deal nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt teve que recorrer a grandes déficits, grandes investimentos públicos. Inclusive, a primeira coisa que ele fez foi criar um exército de reflorestadores. Um exército de reflorestadores nos Estados Unidos, para gerar milhões de postos de trabalho para pessoas que estavam desempregadas, morrendo de fome e comendo daqueles sopões coletivos que as organizações de caridade e as igrejas proviam as pessoas que ficavam na rua com fome. Na Segunda Guerra Mundial, a necessidade de derrotar o nazifascismo fez também com que se usasse de forma que seria hoje, nos tempos que correm antes do vírus, totalmente maluca e inaceitável. E na própria reconstrução da Europa, que está totalmente devastada pela Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall nada mais foi do que um imenso investimento público dos Estados Unidos, praticamente a fundo perdido, embora também conseguindo certas vantagens de mercado para os seus produtos, que propiciou que a Europa se recuperasse, que nós tivéssemos os chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, durante o qual foi criado o Estado de Bem-Estar, o Welfare State, onde, de fato, a Previdência passou a dar as possibilidades das pessoas terem acesso à saúde, terem acesso à educação, terem acesso à aposentadoria, terem acesso ao seguro de desemprego e por aí vai. A partir da crise de petróleo de 73, 74,
quando os países árabes, em represália pela vitória de Israel na Guerra de 73, fecharam a torneira do petróleo, o preço do petróleo começou a subir muito, a economia mundial começou a mudar. E a partir dos anos 80, com a eleição de personagens como Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido, começou a haver aquele pensamento de novo voltar àquele capitalismo antigo do início do século, onde o Estado não tinha praticamente controle. Houve uma globalização da economia, então o controle sobre o poder financeiro passou a ser muito precário, porque você ia taxar uma determinada atividade ou um determinado tipo de renda muito alta num determinado país, o capital dava o pinote, ia para o outro e assim sucessivamente. E criou-se, do ponto de vista intelectual, a visão de austeridade, Estado mínimo e uma total concorrência, dizendo que a mão invisível do mercado iria autorregular a economia mundial. Eu sempre fui contrário a essa visão. Eu, a princípio, me considero um neo-keynesiano, na linha de Lord Keynes, que acreditava que o déficit era aceitável até determinado limite, que o investimento público fazia parte importante de uma recuperação econômica, mas não os abusos de gastança pública que nós tivemos aqui nesse país, no governo do PT, por motivos eleitoreiros, que simplesmente desmoralizou esse tipo de pensamento, permitindo que os chamados neoliberais, os adeptos da economia clássica, realmente ocupassem completamente o espectro da mídia, o espectro cultural do nosso país. E, na verdade, não é que a política neo-keynesiana ela valha para qualquer conjuntura. Em certos momentos é necessária a ação em torno de determinadas providências propugnadas pela economia clássica. E vice-versa. O problema é que no Brasil, agora, com o Guedes, a economia clássica pura. Agora, essa visão, que, por exemplo, está expressa num verdadeiro dogma que existe na União Europeia, de que nenhum país da União Europeia pode passar de 3% do déficit sobre o PIB, não importa a situação, e mesmo que por causa do euro, da moeda única, um país como a Grécia, por exemplo, não poderia desvalorizar a sua moeda para tentar se recuperar de alguma forma. Então, foi imposto à Grécia, durante anos a fio, um regime de austeridade absolutamente terrorista, que arruinou, que cortou aposentadorias, que realmente reduziu os salários do funcionalismo público, essa coisa toda. Então, uma coisa que foi para o espaço com essa com essa epidemia, ou melhor dizendo, essa pandemia, é justamente a noção de delenda, déficit público. Todos os países, os Estados Unidos, Donald Trump, a Inglaterra, do Boris Johnson, incluída, vão ter que meter-se numa política que, obviamente, vai provocar déficit público e vai ser o quê? O Estado reassumindo o seu papel, não só em defesa da sociedade, no campo da saúde, a mobilização do controle social, mas o Estado investidor, inclusive investidor direto, inclusive fazendo aquilo que o Roosevelt fez, adaptado aos tempos modernos. Então vamos ter que mobilizar com pagamento direto milhões e milhões de trabalhadores para poder reflorestar, milhões e milhões de trabalhadores para colocar painéis solares de energia distribuída por aí afora, milhões e milhões de trabalhadores para realmente cuidar das áreas verdes, combater o desmatamento e essa coisa toda. Por outro lado, também mobilizar todo o conhecimento que a engenharia ambiental
cura desse vírus, não digo a vacina, que vai demorar mais tempo, mas a própria cura desse vírus, na minha opinião, vai demorar, alguma coisa vai ser descoberta nos próximos 3, 4, 5 meses. Alguma coisa eficaz. O que no caso da AIDS demorou quase 10 anos, certamente vai ocorrer rapidamente nesse caso. Então, é mais uma razão para a gente não entrar em pânico total. Isso vai acontecer. Temos que segurar a pemba até lá. Mas, de qualquer maneira, a recuperação da economia, e notadamente da economia brasileira, ela vai exigir medidas fortes de gasto direto do Estado, numa série de coisas, inclusive nas medidas de compensação social, pagamento direto para os mais pobres, para as pessoas desempregadas, para as pessoas subempregadas, para poderem comprar. E não é esses R$200 aí que o Bolsonaro está prometendo. Por outro lado, a mobilização, que é muito mais importante, produtiva dessa mão de obra. E também, naturalmente, a gente mudar completamente as políticas, notadamente a política ambiental. Porque uma política ambiental sadia, ela é geradora de muitos e muitos e muitos empregos. Na reunião que nós fizemos, o Centro Brasil no Clima, estava se discutindo a questão dessa redução de emissões que certamente vai ocorrer esse ano em virtude da recessão. E o Carlos Nobre, que é o nosso grande cientista, ele lembrou que isto era correto para o mundo de uma forma geral, era correto até para o setor da nossa economia que queima combustível fóssil, mas não para a principal fonte de desmatamento do Brasil, que é o desmatamento, notadamente, da Amazônia. Porque esse ele é criminoso, ele não depende da economia formal, é a bandidagem, da grilagem, do garimpo irregular. Então, essa bandidagem é provável, a tendência do desmatamento até aumentar. E os olhos do mundo estarão voltados para isso. Imagina, caem as emissões no mundo inteiro por causa da recessão e as do Brasil aumentam porque vai aumentar o desmatamento da Amazônia. Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência e se mobilizar por todos os meios, você multiplicar, viralizar, com perdão da palavra, a visão de que é preciso deter a sanha criminosa dos grileiros, dos garimpeiros ilegais, dos fazendeiros que os utilizam e que estão desmatando adoidadamente a Amazônia. No caso, por exemplo, do sul do Amazonas, é a bandidagem, é o narcoterrorismo. Gente que era terrorista na Colômbia veio promover desmatamento no sul do Amazonas. As coisas que acontecem no Pará com a cumplicidade da polícia, que em vez de prender os desmatadores, prende as pessoas que estão tentando combater o incêndio. Então, tudo isso é pouco compatível com a permanência na presidência da República dessa pessoa absolutamente inacreditável e da sua família, que, num momento de gravidade tamanha que o país e o mundo atravessam, são capazes de praticar as estrepolias que estão praticando. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. A China é um dos países, o país que pode mais nos ajudar diante da epidemia do coronavírus. Porque eles têm essa experiência, eles têm essa capacidade, conseguiram, num tempo muito curto, realmente reduzir o número de casos a muito pouco, num país com uma população gigantesca, de 1.300.000.000 habitantes. Então, nessa hora, vamos brigar com a China? Vamos brigar com a China? O que é isso que está acontecendo nesse país? Eu penso que quem vai dar um corretivo nessa turma não seremos nós, da oposição, moderada no meu caso, muito menos da esquerda radical, que ajudou a produzir essa situação política, vão ter que ser os militares e os civis da própria base de sustentação desse indivíduo que o ajudaram a se eleger por horror ao PT e que agora estão percebendo a loucura que é isso tudo. A loucura que é isso tudo.
Então, esse segmento que já começa claramente a se manifestar, alguns inclusive, como a deputada Janaína pediu impeachment desse sujeito, eu acho que é hora deles mostrarem o seu amor ao Brasil, mostrarem o seu apego à disciplina militar, mostrar o seu apego àquilo que é mais sagrado, que é realmente a integridade da nossa república, do Brasil que todos nós amamos, sejamos lá de esquerda, de direita, de cima, de baixo, nós amamos o Brasil e não pode o Brasil diariamente ser desmoralizado por um sujeito como esse. Não pode. Tá bom. Depois desse desabafo, quero dizer a vocês que esse é um primeiro de blogs, né? Como é que seria? Por vídeo que eu pretendo fazer, já que estou em casa escrevendo meu livro, traduzindo inclusive meu livro para o inglês, vai chamar Descarbonados, mas com mais tempo livre do que normalmente, então vocês vão ter que me aturar. Tchau, galera.